Ô Zé Paulo, eu queria chamar aqui a atenção também para um assunto. Ontem, durante a sessão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski disse que se o plenário demorar, ele pode decidir sozinho sobre pedidos de anulações de condenações da Lava Jato. Há uma enxurrada de pedidos nesse sentido, desde que a segunda turma tomou a decisão relacionada ao Bendini, né? Vocês lembram que nós debatemos muito aqui essa questão. Houve ali uma mudança em ritos que devem ser seguidos segundo a legislação. No caso do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, o Alberto Bendini, a defesa entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal, esse pedido foi atendido, ele ganhou a ação então na segunda turma, e aí a partir disso advogados de outros acusados e condenados na Lava Jato relacionaram então essa decisão do Bendini para buscar o mesmo para os seus clientes, né? O relator da Operação Lava Jato no STF, o ministro Edson Fachin, decidiu que deve ser julgado pelo plenário da corte o habeas corpus de um ex-dirigente da Petrobras que trata também do mesmo assunto. Já o ministro Lewandowski está incomodado com essa demora para o assunto chegar no pleno do Supremo Tribunal Federal. E aí diz que ele pretende, de alguma forma, analisar esses casos todos se o plenário não apresentar o assunto nas próximas sessões aí do Supremo. A gente vê uma pressão em cima do presidente Dias Toffoli para que coloque o assunto em pauta, e dentro do STF, ministros estão discutindo informalmente a questão. Uma das hipóteses aí avaliadas é de que sejam canceladas apenas aquelas sentenças dos condenados que fizeram já o pedido ao juiz lá de primeiro grau por mais prazo e tiveram a solicitação negada, como aconteceu com o Bendini. Mas aí cria réus de duas categorias, né? Um que teve um advogado bom, mais inteligente, que percebeu alguma nuance que o outro advogado não percebeu. É isso aí. Porque se você abrir para todo mundo, corre-se o risco de todas as ações serem canceladas. Então aquele advogado que não Rafael, percebeu... sabe o que vale aí? Não é o advogado não, viu? É o nome na pasta, né, Pedro? Não é não, Zé Paulo. Não é só isso não. Por exemplo, se você tem um rito, o seu advogado não questiona esse rito, você convalidou o rito que foi estabelecido. Mas se você está dizendo que o rito é ilegal... Não, o rito só é ilegal se há contestação. Se não há... se você contestou e admitiu, se um advogado contestou e eu, ministro do Supremo, admito, o advogado tem razão, o rito é ilegal, como é que eu posso permitir que esse rito ilegal tenha condenado um outro cliente só porque ele não reclamou? Então, porque ele não reclamou. Entendeu? Bom, mas então vale quem grita mais alto? Não é vale quem grita mais alto, Rafael. É que assim, quando o advogado apresenta um recurso... Porque a gente está discutindo uma tese, você concorda? Sim, eu concordo com você. Mas eu também concordo com essa decisão aqui. Por quê? Não dá. Concordar com as duas coisas não dá, uma coisa ou outra. Eu concordo com você que é estranho, mas eu acho que há fundamento para você rebater esse argumento, né? Qual é o fundamento? Quando a defesa apresenta um recurso, então você foi condenado em primeira instância, tudo que você não abordou nesse recurso de segunda instância, tacitamente está convalidado pela defesa. Você aceitou aquilo que você não recorreu. Tudo aquilo que você deixou de recorrer, você tem um leque de opções para recorrer. Você escolheu 3 argumentos para recorrer. Os outros todos que você não escolheu, tacitamente entende-se no processo judicial, até mesmo para não ficar um negócio eterno de recursos, que aquilo que não foi argumentado pela defesa está aceito de uma forma tácita, sem você ter a necessidade de explicitar que você aceitou tudo, entendeu? Então, me parece que é válida essa tese aí do... Mas também abre uma porteira danada, né? Sabe que o Eros Grau, que foi ministro do Supremo, né? Professor da Universidade de São Paulo e tal, ele, além de um grande jurista, é um intelectual. E ele escreveu um texto no Estadão, já faz algum tempo. Não, foi agora, no fim de semana. Eu gostei muito, viu? Ele escreveu, eu me lembro de um que ele escreveu mais ou menos uns... Agora, no fim de semana, ele escreveu sobre a consciência do jurista, né? E ele, certa vez, Zé Paulo, ele abordava a questão da subjetividade da lei. Então ele falou, velho, se a lei fosse absolutamente objetiva, você não precisava de juízes, não é? Você teria ali robôs... E de advogados, né? Daí. Exato, robôs que conheceriam
cada vírgula da Constituição e das leis ordinárias que determinariam, nesse caso, a resposta é essa, nesse caso a resposta é aquela. Não, a lei é subjetiva, tanto que o 6-5, o 7-4, ele é comum no Supremo Tribunal Federal. Agora, o Pedro, me diga uma coisa. Advogados conseguem, exatamente por conhecer, principalmente aqueles que são mais bem cotados, estão frequentemente no Supremo, às vezes vão até de bermuda no Supremo, eles conseguem fazer com que determinada petição, seja lá como se chama isso, chegue ao ministro X? Conseguem porque o sistema de distribuição dos processos do Supremo Tribunal Federal é um sistema que não é manipulável, mas pode ser compreensível. Sim. Quando Peraí, gabinete... como é que é isso? Não é manipulável, mas é compreensível. Mas é Como compreensível. Ele tem inteligência própria, então. Não, você pode ser mais inteligente do que o sistema. Pelo número de processos que o cara tem? Exatamente. É isso? Então você olha lá, o gabinete do ministro 1 tem 50 processos. O gabinete do ministro 2 tem 10 processos. O gabinete do ministro 11 tem 1 processo. Então, na distribuição, ali, se você protocolar, e hoje tudo é online, né? A petição, como você disse... Você sabe qual juiz que vai pegar. Você sabe qual juiz vai pegar. Você sabe qual juiz Bom, vai já pegar. que estamos falando do Supremo aí, acho que é bom a gente comentar aqui. O ministro do Supremo, né, Alexandre de Moraes, validou acordo para a utilização do fundo bilionário da Petrobras, 2 bilhões e 600 milhões de reais. O acordo foi assinado pelo governo, pelo Legislativo e com a participação da Procuradoria-Geral da República e enviado para a homologação pelo Supremo. Alexandre de Moraes validou a seguinte divisão: 1 bi e 600 para a educação, 1 bi para ações relacionadas à educação infantil, 250 milhões para o Ministério da Cidadania, para ações relacionadas ao programa Criança Feliz para o desenvolvimento integral da primeira infância. Já 250 milhões vão para o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, para ações de empreendedorismo e bolsas do CNPq. 100 milhões vão para ações socioeducativas em cooperação com os estados, preferencialmente por intermédio do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. E pouco mais de 1 bilhão para a Amazônia, para prevenção, fiscalização e combate a desmatamentos e incêndios. Que bolada é essa, hein? De onde vem todo esse dinheiro aí? Foi recuperado? É um acordo nos Estados Unidos lá, né? São os acordos firmados pela Operação Lava Jato para... Nossa, mas é dinheiro, hein? É dinheiro, não é à toa que estava todo mundo de olho. Inclusive os procuradores da Operação Lava Jato, se lembram? Isso. Esse é aquele dinheiro que eles queriam usar para constituir um fundo, uma fundação, supostamente para combater a corrupção. Aquilo nunca ficou muito bem explicado. Mas esse acordo foi fechado com a justiça americana. Americana. Né? E eles determinaram que, se eu não me engano, 80% do valor tem um valor que ficou nos Estados Unidos. Para que a Petrobras não fosse processada lá. Isso. Aí 80% do valor volta para o Brasil e aí o governo brasileiro decide como Agora, deve usar esse dinheiro. Eu vejo 2 problemas aqui. Um é que nenhum centavo está destinado ao Ministério da Justiça ou especificamente à Polícia Federal, que carece de recursos e é fundamental para que outros bilhões sejam recuperados, né? E outro ponto, outro dia, uma advogada, isso foi citado na Folha de São Paulo, naquele painel do Caderno de Economia, ela dizia o seguinte: o pessoal da Petros, ou seja, os pensionistas, né? Pensionistas ali que recebem um adicional ali porque pagaram por isso e tal, da Petros, eles foram lesados, correto? Esses fundos de pensão, eles foram alvo de assalto, né? Veja o caso dos Correios. Você sabe que hoje eles descontam... Postales, eles descontam do pensionista, descontam uma grana para cobrir o rombo, né? O pensionista é vítima do rombo, correto? E paga para cobrir o rombo. É uma coisa indecente. Então essa advogada propunha que, ela na verdade falava na totalidade, mas pelo menos uma parte desse dinheiro, né, fosse exatamente para diminuir esses rombos, porque essas pessoas foram vítimas. E repito, nenhum centavo está indo para quem é capaz
de mas aí, Dan, recuperar acho o outros seguinte, bilhões. A Tem sociedade necessidade foi melhor, vítima né? do desvio de dinheiro na Petrobras. Tá Né? certo. Todos nós. O orçamento. Tudo bem, mas... O orçamento foi é vilipendiado. verdade, ali, é né? verdade. Mas o que é mais importante hoje? Investir na educação ou dar dinheiro para a Polícia Federal? Não, peraí. Na verdade, tudo é importante. Tudo é importante. Mas tem que Mas ter mais importante. Você tem bolsa Tudo bem, de mas estudo sendo investir em cortada. educação, por exemplo, é impedir que chegue cocaína na escola pública. Não é? Não, mas E quem controla a fronteira para saber se entra cocaína ou se entra uma pistola 9mm contrabandeada, quem pode fazer isso é a Polícia Federal. Tem bolsa de estudo sendo cortada. Não, Gente que depende de R$200 do Não, governo não, federal sem receber Rafael, esse dinheiro. tudo A aqui- Amazônia... Não, tudo eu aqui- entrevistei segunda-feira o governador do Pará, Helder Barbalho. Aliás, a gente acabou nem falando disso aqui. Alter do Chão pegando fogo. Sem controle o incêndio. Até segunda-feira estava sem controle. Alter do Chão é o principal ponto turístico de Santarém. Sim. De Belém, do Pará, melhor dizendo, fica em Santarém, um incêndio sem controle. O governador tinha um helicóptero da Polícia Militar para começar a apagar o incêndio. Certo. Então, Os Barbalhos não são os melhores para falar sobre essas dificuldades do Pará, enfim, não. ele é o governador eleito pelos Certo, mas me paraenses. diga uma Né? coisa, É o filho, Rafael. né? Tudo O filho. aqui, O filho, Helder Barbalho. tudo aqui é merecedor de dinheiro. Né? Todos Não, mas aqui aí que você estão tem que sendo elencar contaminados. prioridades. Quem elencou? A Procuradoria-Geral da República, Aham. o Senado Federal, a Câmara Federal, todos eles assinaram. Exatamente. Agora, mas quem elencou essas prioridades? Eles elencaram? Quem? Quem do Então, mas do quem Senado? deveria elencar? Quem da Câmara? O presidente. Mas quem deveria elencar, Zé? Então... Presidente do Senado, da aí é que Câmara. está... Não, então, foi uma decisão monocrática dos presidentes. Não monocrática, porque Não, eles mas cabe ao compartilharam ministro isso, né, Alexandre de Dan? Moraes Mas você vai ouvir determinar os essa divisão? 513 Não, o deputados? ministro Alexandre só referendou aquela decisão que chegou pronta Isso, para não, ele. a decisão não foi do Alexandre de Moraes, vale ressaltar. Ele só... Eu não sei, ele a impressão referendou. que eu O que fiquei eu é digo é o que seguinte... Vou falar quem assinou, ó. ele Raquel validou, né? Dodge, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, Nossa. André Luiz de Almeida Mendonça, que é o advogado-geral da Advogado-geral da União, União. e José Levi Melo do Amaral Júnior, que é o procurador-geral da Fazenda Nacional. Esses 5 assinaram o documento. Os dizendo, três ó, E poderes aí, assinaram. aí foi validado pelo Alexandre, é isso? Isso. Exato, ele só validou, Só ele não viu nenhum problema jurídico ali, constitucional e tal, em fazer essa divisão. Agora, na verdade, quando você fala assim, pô, a escola, lógico que a escola precisa. Lógico que a escola é fundamental. Né? Nós temos além de corte de orçamento, você tem um atraso. Né? Há um atraso de investimento de 30 anos. Sabe por que eu acho que é a prioridade? A Educação. minha discussão aqui com você é essa. Eu acho que é a prioridade porque é o seguinte, a Polícia Federal, do jeito que está estruturada hoje, com toda a deficiência que tem, conseguiu alcançar esse resultado, né? Com a estrutura que tem hoje. A educação não consegue resultado e a gente clama aqui por investimento. Quando você tem um dinheiro sobrando, um dinheiro que você não estava contando, o melhor é que ele venha mesmo e seja investido. Agora, se vai ser investido mesmo em educação, se vai ter desvio... E outra é uma coisa, discussão. você tem de recuperar outros bilhões. Isso aqui é café pequeno. Mas essa estrutura Mas já isso conseguiu é o trabalho recuperar. da Polícia Federal. Gente, É o trabalho, mas continuamos daqui a pouco. precisa Tempo. de ela uma está fazendo o estrutura. trabalho dela. Ela está Tempo. fazendo o trabalho dela no Eu limite. repito, a Polícia Federal Tá fazendo faltando a gente. Tá faltando a gente, tá faltando R$200 para pagar a bolsa de quem é bolsista, para quem é pesquisador e daqui 10 anos pode encontrar uma vacina para salvar a vida de 1 milhão de pessoas. Claro, assim como quando você Difícil evita, estabelecer qual é a prioridade. Gente, vamos continuar cocaína no depois. país, você 9h48 evita também milhões de já. mortes. Hã? Break.